O primeiro fator aqui é a questão genética. A genética não é tudo igual. Vocês veem aquele monte de híbrido com um monte de letra e de número, né? Para comprar lá na cooperativa, na agropecuária, não é tudo igual. Vocês estão vendo híbridos com tecnologias, biotecnologias diferentes. Aqui uma planta totalmente atacada por lagarta de cartucho, no início do desenvolvimento vegetativo, que obviamente está no momento de definição dos componentes de rendimento, né? Quanto que vai produzir, podemos colocar assim. Essa lavoura não vai produzir tão bem porque ela foi atacada por praga no início do ciclo, quando ela deveria ter uma boa sanidade, para lá no final conseguir expressar também o seu máximo potencial genético. Então, uma sementinha de milho, ela tem muita tecnologia ali investida, né? Muita tecnologia mesmo. Então, um saco hoje de milho, se você for comprar, está custando quanto? Tem de 600 até R$ 1.200 um saquinho de milho. Será que é tudo igual, né? De 600 a 1.200? Muitas vezes o produtor ele não entende isso. Por que tem essa diferença tão grande? Aqueles híbridos que custam 1.200, 1.100, 1.200, eles são de alto potencial produtivo. Obviamente, ali nós temos que colocar um investimento maior, seja cuidado com doenças fúngicas, colocar uma adubação um pouco mais pesada, pensando numa produtividade maior, né? Um cuidado maior ao longo do ciclo na questão de controle de pragas e doenças. E muitas vezes também esses híbridos mais caros têm biotecnologias mais novas, por isso que eles acabam ficando mais caros. Agora, também tem aqueles híbridos mais baratos, que vão custar 600, 700 reais o saco. Eles podem sim ser posicionados em algumas situações. Cito um exemplo bem claro, áreas de abertura. O produtor está começando a plantar milho em uma área no primeiro ano. Não vai investir tanto em adubação, não vai investir tanto num fungicida foliar, não vai colocar um controle tão pesado ali de pragas. Então pode ser que ele posicione um determinado híbrido. Agora, tudo é situação, tudo é situação. Só para mostrar para vocês que a genética vai interferir bastante na produtividade, na incidência de pragas, na incidência de doenças. E nós devemos escolher um híbrido correto e adequado com a nossa região, com a nossa área e também com o nível de investimento. Não é tudo igual, né? Não é tudo igual. Eu já peguei vários casos de produtores que compravam um híbrido indicado lá pela cooperativa, pela agropecuária, até era um híbrido bom, só que ele fazia um investimento baixo, não colocava a quantidade correta de adubo, e o que acontecia no final? Ele acabava tendo prejuízo ou acabava não produzindo tão bem também. Não tinha aquele resultado legal que ele esperava. Ou às vezes era um híbrido que tinha uma incidência maior de cigarrinha, né? Não tinha uma tolerância legal à cigarrinha. Ele não fazia um manejo correto de cigarrinha, acabava dando problemas do complexo de enfesamento e diminuía às vezes 30%, 50%, 60% da produtividade potencial. Um outro fator aqui é a fertilidade do solo. E aqui, pessoal, a gente tem um potencial enorme do produtor economizar e conseguir produzir mais. A fertilidade do solo tem uma lógica, é uma ciência por trás disso. Tem muitos estudos já com fertilidade para áreas de milho. E tem esse gráfico muito interessante que eu quero que vocês prestem atenção e que não é nada complicado. Ele tem a ver com o nível de nutriente no solo e o rendimento relativo de uma cultura agrícola. Aqui no nosso caso é o milho. E tem a ver, é claro, com a relação desse nutriente e rendimento relativo. Se eu tiver, prestem atenção, o nível de um nutriente muito baixo ou baixo, o que acontece com o rendimento relativo da minha cultura? Ele é limitado pela falta daquele nutriente, né? Vamos colocar o caso do fósforo, que é muito comum. O produtor, ele não faz uma análise de solo, não faz uma recomendação de adubação, chega lá na agropecuária, na cooperativa e fala: fulano, vou plantar milho. Beleza, vou te mandar lá o adubo, o 8-20-15, por exemplo. E o produtor, ele fazia todos os anos, isso aqui é um caso, estou relatando que aparece bastante para gente. Fazia todos os anos a adubação com 8-20-15, tá? Todos os anos. O que começou a aparecer para ele? Ele chegou numa produtividade que ele não conseguia produzir mais,
tá? Ele não conseguia produzir mais, a margem de lucro dele estava estreita. Ele trouxe essa análise para a gente ver o que ele tinha. Um nível de potássio que estava muito alto e um nível de fósforo que estava muito baixo. Então, o que acontecia com a lavoura dele, que ele não conseguia produzir mais? Ele tinha uma produtividade potencial limitada pelo fósforo, ele não ia produzir mais, porque estava faltando fósforo, né? E aqui ele tinha um potássio que ele estava colocando a mais que não ia trazer resultado para ele. Não ia trazer resultado para ele. Então, ele ficava travado nisso, gastando mais com adubo e tendo uma produtividade limitada pelo nível de um nutriente que era o fósforo. E aí, muitas vezes, é só trocar o formulado, colocar um formulado mais adequado para a área dele. Ao invés de estar trabalhando com 8-20-15 ou com 16-16-16, pode escolher um formulado que tenha mais fósforo. Um 8-28-16 ou um 10-30-10, mas tudo isso é com relação à capacidade produtiva daquele solo, né? E também da análise, obviamente, que a gente tem que ver como é que está a situação. Então, a gente colocou aqui, 3 principais motivos de por que a gente deve fazer um bom manejo de fertilidade com análise de solo e recomendação de adubação. Primeiro, não colocar mais adubo do que é necessário. Como eu falei, se chegar ao nível de um nutriente aqui alto ou muito alto, eu posso colocar mais dele e não vai responder. E aí tu tá jogando o produto fora. Colocou um saco de adubo a mais do que era necessário, ele não vai responder. Você colocou lá, você nem viu que você colocou a mais, mas você perdeu um saco de adubo que você poderia ter economizado. R$250, economizou 2 sacos de adubo, R$500, 4 sacos de adubo, R$1.000 já, né? Segunda questão aqui, não jogar menos adubo do que é necessário, comprometendo a produtividade. Se você não faz uma análise de solo, também é fácil você colocar menos fósforo, colocar menos potássio e você vai comprometer a produtividade. Ah, mas eu sempre faço da mesma maneira e sempre produzi relativamente bem. Beleza, só que o que eu falo para os produtores que a gente atende? Em vários casos, ele poderia estar produzindo 8, está produzindo 10, está produzindo 12 sacos a mais por hectare. E ele nem sabe que ele poderia estar produzindo mais isso, né? Ele colocou lá, ele achou que deu bom, ele achou que funcionou bem. Só que o que aconteceu? Se ele tivesse colocado 20 quilos a mais de fósforo, ele ia produzir 8, 10 sacos a mais de milho por hectare. 10 sacos de milho, R$760. Em 10 hectares, R$7.600. Que ele deixou no solo, que ele deixou na mesa. Que ele poderia ter pego esse dinheiro e estar aproveitando, estar investindo na propriedade, estar comprando uma outra coisa. Entende? Por isso que a gente deve fazer uma análise de solo. Nem para colocar mais e nem para colocar menos. E um outro fator que eu destaco, que pouca gente fala, é ter o equilíbrio de nutrientes no solo e não ter tanta incidência com pragas e doenças. Já tem vários estudos comprovando isso. Falta de potássio, falta de cálcio, falta de outros elementos, um desequilíbrio nutricional, eu vou ter mais problemas com pragas e doenças. E essas pragas e doenças podem diminuir a produtividade, diminuir a qualidade do material, né? E, obviamente, reduzir a margem de lucro do produtor e ele vai ter que gastar mais com produtos para controle. Uma planta bem nutrida, com solo adequado, ele vai conseguir também ter menos ataque de pragas e doenças, e isso já é bem consolidado.